Rádio Clube de Tanabi, a Dirleizinha, a Família Clube. Mais uma vez é um prazer estar aqui na emissora. Realmente, a gente vai continuar com essa manifestação e como a gente já havia prometido que quando o governador viesse na região para poder inaugurar essa obra mal feita, essa obra enganosa, essa obra vergonhosa, nós iríamos manifestar, né? E a gente lançou o desafio e muitas pessoas até duvidaram que nós fôssemos fazer. E conseguimos fechar a rodovia, inclusive até depois a gente pôde até comentar que não precisa de uma grande multidão para fazer a manifestação. Então nós estávamos em 4 pessoas lá e a gente conseguiu fechar a rodovia e conseguimos fazer o manifesto. Na época, Fernando, eu me lembro que até a imprensa regional veio, esteve na cidade fazendo essa cobertura, mas algumas pessoas tiraram o crédito dessa sua manifestação exatamente por isso, porque ali tinham 4 pessoas, né? E alguns diziam, o Fernando de Leão é doido, rapaz, quer fazer manifestação com 4 pessoas e parar o meu Euclides da Cunha. Então você não entende isso, o Fernando de Leão, que mesmo tendo poucas pessoas, a manifestação ela foi bem-vinda? Com certeza. Neto, eu não sei se você se lembra, nós éramos muito novos ainda. Eu tinha 20 anos ou 19, quando nós organizamos aquela greve geral dos estudantes em Tanabi. Lembro. Então, e antes de eu pertencer a grupo político tal, e tudo mais, inclusive até trabalhava na clube também, junto com seu pai, e a gente desceu com o trio elétrico na Coronel Melitão, denunciando. Então, essa visão minha de manifestação não nasceu agora com os movimentos. Eu me lembro também, Fernando, eu acho que você era até mais novo, porque você tem a mesma idade minha, né? E também estudamos juntos, né? Você lembra toda aquela história, na época quando era o prefeito Alberto Victor, em relação às árvores que foram cortadas ali da cadeia, que envolviam ali hoje o CEMEI, a cadeia, a praça, tudo. A praça Professor Bertozzi, Silvio Bertozzi, do lado da fundação. Eu me lembro que você, junto com alguns estudantes, que você mobilizava. Anos, 17 anos. Então, você mobilizava esses estudantes. Depois também, em relação à questão do verde, aí eles falavam... A canalização do Rio, o Fernando Julião é o verde, né? O Capitão Verde, o Capitão Planeta, aquelas coisas todas. Você desceu de barco ali também no frigorífico, naquele rio onde estava o frigorífico? No de lá, no Jataí. Ah, foi no Jataí. Quando ia começar a canalização. Isso. E eu sempre fui contra a canalização do Jataí. E hoje é uma carniça aquilo lá. É uma carniça, é insuportável você ficar lá. Tudo bem que agora... Você acha que é por causa daquela canalização, daquele cimento ali? O concreto, a água passa em cima, junto com a sujeira, né? E o sol bate ali, não é como ficar. Agora não, porque vai ter... O Tanabi vai entrar com 80% do esgoto tratado, esse mau cheiro vai acabar. Mas eu sempre fui contra a canalização do rio. E algumas pessoas hoje ainda até comentam e tal, mas não se lembra como as coisas aconteceram. Só de projeto de iniciativa popular na Câmara, com abaixo-assinado e tudo mais, nós entregamos 5, tá? Inclusive um deles que é a lei da meia entrada, o Parlamento Jovem na Câmara Municipal de Tanabi tem e não é colocado em prática. É verdade, eu acho que o certo tem que ser lembrado e divulgado, porque a meia entrada em Tanabi, quem conquistou foi a Associação dos Estudantes, a UNE, né? Isso. União Nacional dos Estudantes, que você era presidente da época. Exatamente. Inclusive o Samuel já era companheiro nosso. Então, eu tenho uma história de reivindicações em Tanabi. Quer dizer, você então já está sendo conhecido e divulga isso, que você é o Fernando das manifestações em Tanabi. Ah, não divulga assim, né, Neto? Porque eu acredito que não é só eu. Por exemplo, a Cleonice, entendeu? Ela, da família Bimbato, também participa. O Gelson, nessa questão da rodovia, Euclides da Cunha, que é uma vergonha. O Gelson, inclusive, postou um vídeo nas redes sociais, falando em relação, até em um tom de brincadeira, né? Isso, o MC Noroeste, chamando a atenção do governador. Eu achei bacana aquilo. Eu acho que, de qualquer forma, nós temos que chamar a atenção para algo que está errado. E para você, para o Gelson, para o Samuel, esse grupo de pessoas, a Euclides da Cunha está errada, Fernando. Está errada, Neto. Em primeiro lugar... Por quê? Primeiro, o projeto foi feito errado, tá? Então, houve uma confissão do próprio DR que o projeto ele foi elaborado, ele errou, o engenheiro errou no projeto, e ele ficou 2 metros mais alto. Para nós, que somos leigos, grande coisa 2 metros. Mas para fazer o trevo ali não traria segurança para o viaduto. Ele poderia correr o risco de desabar caso fosse feito o trevo embaixo, né? Então, aí nós começamos a rádio
foi a pioneira nisso, fez aquele abaixo-assinado, junto com aquele outro seu João, que tem uma oficina de mecânica, e fez aquele... João Batista. Exato, fez aquele abaixo-assinado, e aí a prefeita levou lá e foram junto, conseguiram então que a cidade continuasse a crescer para aquela região. Em primeiro lugar, isso. Agora, Tanabi ficou com uma entrada só. Tanabi tem quase 30 mil habitantes. Né? Eu vou dar aula em Neves Paulista, e o trevo de Neves Paulista, cara, você não acredita. Tá ficando mesmo. Eu passei lá. É lindo, e enorme. Quando eles estavam dentro dos barrancos ainda, e depois passei quando eles já haviam passado a ponte não. Ficou muito bom ali em Neves Paulista. Então, você olha o trevo Neves Paulista tem quantos habitantes? Deve ter uns 4, né? 3 mil, até 4 mil habitantes no máximo. Você olha o trevo de Ecatu, Monte Aprazível? Monte Aprazível. Teve um deputado outro dia que estava chegando aqui e estava sem emplacamento e tudo mais, ele já entrou direto. Tirando outra coisa que não está sendo denunciada, mas um grupo de Votuporanga que também vai participar da manifestação conosco também está denunciando a má qualidade do asfalto que foi utilizado. Isso eu já comentei aqui. Exato. Isso eu já comentei aqui. Vários setores que passaram pela duplicação estão sendo recapeados. Peraí, por quê? Será que essa obra está sendo feita a toque de caixa porque o governador tinha que entregar antes das eleições? Né? Então, e aí começa a surgir... Eu também fiz uma... Não seria denúncia, que denúncia seria realmente algo apresentável lá ao governador, mas chamei a atenção... Mas é o quarto poder a imprensa, né? Mas chamei a atenção dos vereadores, que também não fizeram nada por isso, em relação à quantidade de água que essa Euclides da Cunha acumula. Muita aquaplanagem, o asfalto é realmente de má qualidade, é só você olhar pela linha que passa... quando divide as pistas, você olha e de repente compara com uma Autobahn, que é a Bandeirantes, a nova Bandeirantes, que não é tão nova assim, ela deve ter já uns 15 anos, 10, 15 anos, e aí você vai ver realmente a qualidade do asfalto. Você olha a nossa linha aqui, inclusive para quem vai muito a São Paulo, sabe muito bem o que eu estou falando. Você olha a nossa linha que divide o acostamento e também as vias, né, da duplicação, e olha de repente essas linhas também lá de uma Autobahn. E aí você vai ver o que é realmente a qualidade do asfalto e como está a terra. Porque eu não sei eu não entendo essa parte de engenharia, mas eu acredito que, de repente, ali, ao fabricar, ao ser feito ali a pista, não foi realmente compactado como deveria ser. Muito trecho com aquaplanagem, isso está perigoso. Acidentes já aconteceram demais. O Gelson fez o levantamento, desculpa te cortar, não, só nesse bem. Período foram 8 acidentes. Nesse trecho aqui? Nesse trecho aqui, entre o Zeonha, né, o Vila Rica e a... Inclusive nessa entrada nova, o Gelson acho que acompanha melhor e poderia até falar melhor para a gente, eu acompanhei. Voltando, passando ali, eu vi 3 naquela via nova ali que entra quase que próximo ao motel. Isso. Sai ali quase que ao lado daquele comércio sucata Santa Luzia. Aquela entrada nova que foi feita ali, só ali eu vi 3. Numa semana só, eu vi 3 acidentes ali, rapaz. Carros que tombaram, que caíram ali. Então, quer dizer... alguma coisa não pode estar certa, tem coisa aí que não está certa. O tema nosso e as faixas que nós mandamos fazer, o tema é obrigado governador pelo trevo da morte, porque o governador entregou para nós um trevo de acidentes, mas o governador Geraldo Alckmin, ele entregou para Tanabi um trevo da morte, e ele é tão covarde que ele foi em Bálsamo, ele vai em Bálsamo entregar a obra. A prefeita, ela vai lá descerrar a placa lá para vir colocar aqui. Porque ele não teve coragem de vir inaugurar essa obra e de baixa qualidade. Ele não teve coragem de vir em Tanabi para entregar. E em Votuporanga ele vai entregar. Ele vai entregar em Bálsamo, Neto. Ou será porque... Quer dizer, a prefeita de Tanabi... ela vai ter que ir em Bálsamo para receber a placa de inauguração. Para ela trazer, ela coloca no porta-mala e vem aqui e coloca a placa ali. Por que não teve coragem de vir aqui? Por que quando foi para fazer o rebaixamento do trevo... Não é para prestigiar, no caso, a prefeita de Bálsamo, que pode ser do partido dele? Não, é o do partido, não. De repente... Não, eu penso que não, tem nada de... A questão não é essa, né? Tudo bem, a assessoria de imprensa fala, não, mas porque era mais perto, o deslocamento, isso e aquilo. Peraí um pouquinho, mas eu me lembro, Neto, o seu pai trabalhava aqui na rádio ainda, o governador Mário Covas,
que eu não pactuo com o partido dele, mais respeito, mas ele veio e desceu no campo do Tanabi para inaugurar o trevo. Eu me lembro. E era um trevo, Neto, que com talvez 300 metros de pista duplicada. O governador, ele veio, porque o Quércia, essas coisas as pessoas talvez não se lembram, mas o Quércia veio aqui na época de eleição, arrebentou com todo o asfalto e não continuou a obra. Ele não foi eleito, desculpa, o partido da época, era o Quércia mesmo, né, Fleury? É o Fleury, desculpa, o Quércia era candidato a governador. E aí... o Quércia perdeu pro Covas. Exato. E o Covas, então, pegou, veio, eu me lembro, e ele desceu numa estrada de terra, rapaz, perto do Malhador, porque não tinha lugar para o helicóptero descer, ele desceu lá. Inclusive o Alberto Vitor tem até as fotos da época, aparece eu e tudo mais. E tem na história, inclusive, uma conversa que o Covas ligou na Rádio Clube quando o prefeito, na época, Alberto Vitor, participava aqui do Jornal da Verdade. Ele participou por telefone, fez promessas, né? Até brincou com o Alberto falando em relação ao Santos, porque ambos, né, são santistas. E outra coisa, eles eram adversários políticos. Isso. Através do seu pai é que começou a amizade do Alberto com o Covas. Foi ali que começou. Exatamente. E ele desceu lá no Malhador e veio de carro até aqui numa van cinza para poder inaugurar o começo das obras. E aí, governador? Será que porque ele fala que porque é Deus na terra e o Covas no céu para o PSDB. Então, o Deus deles veio aqui inaugurar uma inauguração de inauguração de começo de obras. Uma obra desse porte que ele bate no peito, fala que custou milhões, é uma obra histórica para São Paulo, para o Brasil. Por que não vir aqui inaugurar? Eu me lembro, inclusive, Fernando, de toda essa história que você está contando, sobre o que realmente o governo do estado visitou o Tanabi. Sempre mandou representantes. Nós nunca recebemos, desde a época do Covas, o Covas foi o último a vir, governador. Exato. Depois nós não tivemos mais governador, que foi o PSDB. Não, tivemos Quem o mais Alckmin, lembra? O Alckmin que ele veio na praça, no primeiro veio entregar aquele monte de viatura. Sim, ao lado ali da fundação. Não, foi lá na praça, veio entregar algumas viaturas. Eu lembro até que o prefeito da época, o Zé Francisco, entregou até um presente para a esposa dele, ou a primeira-dama, alguma coisa assim. Mas ia entregar umas viaturas. Então, mas foi ao lado da fundação. Foi ao lado foi na praça ali da fundação, na praça da Caixa d'Água. Bom, eu sei que foi ali que aconteceu. Depois, eles vieram tantas vezes em Mirassolândia. Exato. Eu lembro que quando o ex-prefeito do Nair foi buscar uma ambulância, ele teve que ir em Mirassolândia, foi quando ele se envolveu num acidente. Exato. Lembra? Que aí até teve aquele trocadilho com a matéria que Norair inaugura a ambulância e tal, porque ele sofreu um acidente. Foi em Mirassolândia buscar e acabou sofrendo um acidente de trânsito na época. Ou seja, vem em todas as cidades, e não vem Tanabi, né? É complicado, né? A situação. É complicado. Então você às vezes vão falar assim, não, mas o governador ele não está vindo em Tanabi por causa que antes das eleições para governador, quando o Alckmin era candidato a governador, e à época o vice era o Goldman, e o Zé Francisco fez aquele pronunciamento que foi até propagado, divulgado a nível nacional, falando do PSDB. Foi o primeiro governador, foi o primeiro prefeito de São Paulo, do estado de São Paulo, primeiro prefeito do estado de São Paulo, a bater no PSDB e dizer que a segurança estava sucateada, a educação abandonada, e hoje é o que nós vemos, é isso. Hoje, por exemplo, você precisa de ligar para a polícia, você liga para Rio Preto, no Copom, para poder transferir. O efetivo nosso, a gente sabe que é bom, é o adequado, né, igual preconiza a segurança pública, porém poderia ser melhor. O policial ganha uma mixaria, para não falar miséria, professor é a mesma coisa. E o prefeito, o Zé Francisco, à época, vai e fala isso. Aí você fala assim, não, mas agora o governador ele não está vindo mais em Tanabi por causa do prefeito. Espera aí um pouquinho. Mas o governador, então, ele agrada a cidade que tem o prefeito que puxa sardinha para o lado dele? Espera aí um pouquinho, Tanabi tem quase 30 mil habitantes. E essa história que Tanabi tem 24, 25 mil habitantes... Ele venceu a eleição aqui. Exatamente. Então, ele está desprezando a população da cidade. Então, quer dizer, que o prefeito ele não pode ter uma opinião que vá contra os interesses do Palácio dos Bandeirantes. Então, quando o prefeito ele é contra os interesses do Palácio dos Bandeirantes, então ele não tem democracia? Espera aí um pouquinho, mas o PSDB ele não saiu de dentro do PMDB, que foi um partido que muito lutou pela redemocratização. Então, democracia só quando interessa. E eu tenho batido de frente com o governador. Tenho postado textos na timeline dele, porque agora
chegando perto das eleições, ele está o maior facebookeiro do mundo hoje. Então tenho postado lá, tenho comentado, tenho batido de frente, e amanhã nós vamos para Balsas, nós vamos manifestar. A gente sabe que aqui tem algumas pessoas que são atreladas ao governo, nós não vamos entrar em detalhe daquilo que nós vamos fazer. Mas amanhã nós vamos manifestar em Balsas, sim. E mesmo que eu tenha que ir sozinho. E o meu sonho é sair preso lá amanhã. Meu sonho é sair preso lá amanhã. Lógico, gente, sabe por quê? Esse não é um país democrático? Que democracia é essa, Neto? Que todo mundo fica com medo. Que democracia é essa que você não pode abrir uma faixa, quando você abre uma faixa para poder manifestar, a polícia, que é para defender os direitos do cidadão, defende os interesses do Estado. Eu estou lá como cidadão, para falar, olha, na minha cidade não está bom não, governador. A coisa não está boa. Precisa mudar, precisa melhorar. Cadê o trevo que foi prometido? E a passarela para as pessoas que moram no Zé Onha, Vila Rica, cadê? Cadê os vereadores de Tanabi? Para poder ir lá e falar, não, vamos junto com a população. Eu sou PSDB, eu sou DEM, eu sou PPS, eu sou qualquer outro partido, mas eu estou junto com o povo. Vamos ver quem é que vai ficar saindo em fotinha do lado do governador. Porque tem vereador, tem político, tem assessor de político que adora bancar o papagaio de pirata. O governador nem sabe o nome, nem conhece, mas vai lá tirar fotinha com ele. E para poder ficar postando em Face e postando em jornal. Eu quero ver quem vai estar lá embaixo do palanque amanhã defendendo o Tanabi. É isso que eu quero ver amanhã. Amanhã nós vamos conhecer quem é que defende o Tanabi de verdade. Ou não, não, eu sou do lado do cara, então eu não posso falar, porque senão... Não, a gente tem que ir pra rua, tem que manifestar. E preso por quê? Meu sonho é ser preso amanhã. E se eu for, cara, eu vou com a cabeça erguida. Tem milhares de pessoas sendo presas nos manifestos em São Paulo, enquanto muitos estão se acovardando, tá? E hoje, esses manifestos que a gente está vendo em São Paulo, violentos, chega um momento, né, até a mesma coisa que eu pego, fico te irritando. Irritando. Não chega uma hora que você estoura, para dar um murro no meio da minha cara. A população está dando um murro na cara das autoridades, porque não aguenta mais tanta corrupção, tanto desprezo, tanta humilhação. Nós fizemos um manifesto aqui na Euclides da Cunha. Um médico pegou e falou assim, não, mas eu vou passar que o meu paciente está esperando lá e tal. Falei, doutor, deixa eu falar uma coisa, senhor, quando eu estou na fila do SUS, eu não posso passar na frente de ninguém. O senhor vai ficar aqui esperando igual todo mundo. Não, mas eu sou médico, eu tirando o cartão. Até achei que estava até tirando uma... tá aqui meu cartão. Falei, não, o senhor vai esperar aqui igual todo mundo. Aí a gente negociou com a polícia, começamos a liberar um carro. Mas cada carro que parava, eu explicava o que era o manifesto passar, porque a ideia era travar o trânsito. Porque manifestação sem causa não é manifestação. Aí ele pegou e saiu. A hora que ele saiu, eu falei, graças a Deus que está vindo os médicos cubanos. E os médicos cubanos só estão vindo por causa de médicos como o senhor, que só atende por causa de dinheiro e de interesse. Tanabi é refém dos médicos. É refém dos médicos. Eles ganham pouco, né? Eles ganham 15, 20 mil reais. Aí o que acontece? Você é prefeito, você vai lá e me contrata para trabalhar 6 horas por dia. Eu atendo 20 pessoas e aqui, ó, vazo para o meu consultório em Rio Preto, em Ipuã, não sei na onde e tal. Porque lá eu vou ganhar mais. Então eu atendo 20. E aí de você se mandar eu embora. Porque vai contratar quem? Fica sem ninguém. Então, veja só, o povo está cansado dessas coisas. Nós pagamos, qual é a finalidade do IPVA? A finalidade do IPVA é para manter as vias públicas. Melhor condição de dirigir. Exato, para asfaltar, para recapear, esse é o IPVA. Nós pagamos impostos 2 vezes. Por que tem os pedágios? Tem projeto de instalação de um pedágio entre Tanabi e São José do Rio Preto. Votuporanga também. Votuporanga também. Tem um projeto. Ninguém está comentando isso, ninguém está falando isso. Ah, não, porque olha, o Julião, ele gosta de manifestação, mas está começando agora, está indo na ondinha e tal. Fizemos abaixo-assinado, subimos em trio elétrico, rodamos Tanabi inteiro, falamos, denunciamos. Eu faço isso desde os meus 16 anos. Eu me lembro quando o Lula ganhou e virou moda, PT. Só que eu, a Neia, a professora, só nós dois e a Marlise, na frente do Padre Fidelis, entregar panfleto pedindo voto para o Lula, e o Fernando Henrique era a primeira vez que ele se candidatava, né? Não para reeleição, mas antes, e a gente quase apanhava na porta do Padre Fidelis, porque a gente era chamado de louco, porque pedia voto para o PT.
né? Então, essa fama de louco, graças a Deus, eu tenho bastante tempo. Mas eu prefiro 1000 vezes ser chamado de louco do que ser covarde e me acovardar dentro da minha casa. E ficar sentado no Facebook postando um monte de coisa e não dar minha cara na rua tapa. Em relação às manifestações, por exemplo, em Tanabi, Fernando, algumas pessoas comentaram que o Fernando foi colocado lá para desvirtuar realmente a manifestação. Você tirou o foco da manifestação em Tanabi? Porque você começou a falar até de outras coisas, voltou o Paz e tal, e nós até batemos boca aqui quando você falou em relação à liberação da maconha, por que não discutir isso e tal. Mas você desvirtuou, sim? Você acredita que você desvirtuou a manifestação em Tanabi? Havia uma pauta nacional. Tá? Essa pauta nacional, a primeira delas, qual era? Para reduzir a tarifa nas capitais. Até comentou, não é somente por 20 centavos. PEC 37 era a segunda pauta. E eu era favorável à aprovação da PEC 37. Não tem que dar poder ilimitado para o Ministério Público. Quem tem que investigar é a polícia. Defendia isso. E depois vinha as outras pautas, contra a corrupção e etc. 5 pautas específicas. Mas não é o Ministério Público que está resolvendo, pelo menos, os problemas? Você vê só uma coisa. Quando o Renan Calheiros foi candidato a presidente do Senado, lembra que soltou aquelas denúncias contra ele? Você sabia que há mais de 20 anos havia uma denúncia contra o Renan Calheiros engavetada no Ministério Público Federal? E quando ele falou assim, não, eu vou ser candidato a presidente do Senado, de repente, do nada, um promotor bate no peito, vou denunciar o Renan, e vai para cima dele? Mas você não concorda que todos os setores são corporativistas? A Câmara é assim, sim, a Prefeitura é assim, o Ministério Público também não... Não, mas você não pode usar o microfone... É errado você, mas... É sim, mas ó, você não pode usar o microfone para você, que é o seu poder de comunicação, para me destruir. Peraí, isso não é democrático. Né? Então, o que está sendo... Nós temos aí vários promotores que usam as ações contra políticos para se promoverem. Lembra daquele cara, um procurador-geral da República, eu não lembro o nome dele agora, ele tinha até um fusquinha branco, que lançava um monte de denúncias contra o Fernando Henrique Cardoso? Eu não lembro o nome dele agora. Mas aquele cara, ele era doente também. Então pagava de paladino da justiça, igual hoje o Joaquim Barbosa paga. É o pai de todos, é o soberano, é o bonito. Porém, você sabia que o Joaquim Barbosa reformou o banheirinho dele lá no Supremo Tribunal Federal e gastou 95 mil reais? Sim, já comentei aqui. Né? E falei em relação a isso, que às vezes as pessoas começam, a própria imprensa, às vezes, dependendo da imprensa, ela começa com isso, né? De colocar a pessoa no pedestal e que é a melhor e tal, aí o povo começa a dizer, ele para presidente, calma, vamos analisar direitinho. Até mesmo porque é legal, mas é imoral o presidente do STF ser candidato a presidente da República. Né? Ele não está ali, ele é a justiça. Ele não está ali para fazer política. Então, Neto, eu era contra então a PEC, eu era favorável então a PEC 37. Porém, cada um tinha uma pauta pessoal. No estado tinha aquela, no município tinha a sua. Aqui em Tanabi eles estavam querendo manifestar, sabe contra o quê? Porque na praça de Tanabi não tem mais carpa. O outro queria manifestar porque pintaram a guia de sarjeta branca e não usaram uma outra tinta lá que ele queria. Essa era a pauta de Tanabi. Falei, gente, vamos discutir coisas maiores. E havia, sim, uma pauta nacional para a legalização das drogas, para o aborto, para a legalização do aborto, pela redução da idade penal, maioridade penal. Havia todas essas pautas. Aqui em Tanabi, não. Aí eles queriam falar da Bel, queriam falar do Zé. Eu falei, peraí, vamos falar da Bel, sim. Vamos falar do Zé, sim, mas vamos falar da Demop, quem é o dono da Demop. E na frente do prédio me tomaram o microfone e falei, a Demop... Só a hora que as denúncias da Demop chegaram na Casa Civil, quem é o secretário da Casa Civil do Estado de São Paulo? Edson Aparecido. Neto, interessante, porque ontem saiu as denúncias na Globo, Folha de São Paulo, e ele está envolvido nos esquemas de corrupção. Ah, então quer dizer que o Fernando do Zé Francisco, da Abel, pode falar, mas o PSDB não pode? Vamos falar de todo mundo. Aí reclamaram dos vereadores, falaram da saúde, falaram da água, falaram do que quiseram, entendeu? Agora, o que eu não achava justo era só pegar uma pauta específica e querer só falar do Neto, da rádio. Vamos falar da rádio, vamos falar do B, do C, vamos falar de todo mundo. Agora, lógico. E aí, o que aconteceu? Nós fomos, organizamos e tal. Modéstia à parte, a gente consegue organizar manifestos. Quando eu vi que o negócio estava virando partidário, aí eu saí, eles organizaram o manifesto. Aí eu te pergunto, teve o segundo Tanabi nas ruas? Não teve. Por quê?
e virou uma coisa política. Acordou e falou, não vou participar e tal. Agora, se pai ou mãe não deixou participar, porque foi polêmico, isso, aquilo, outro, é porque não viram o que aconteceu em Rio Preto. Quando nós chegamos em Rio Preto, estava todo mundo em frente ao Dama 2, que é a casa do Valdomiro e tal, e nós fomos lá pra frente. Entendeu? Peitamos e falamos. Depois nós tivemos um manifesto. Eu falei assim, mas o Fernando Julião estava participando de manifesto lá em Rio Preto. O Fernando não é de Rio Preto, é de Itanabi, estava participando lá. Eu falei, eu estou participando aqui porque o povo de Itanabi é covarde. Só participa quando lhe interessa. Então estou participando lá. E ali havia uma pauta estadual e regional. Tanto é que nós fechamos a rodovia por 2 horas, veio o canil e tal. E aquela situação lá a coisa foi feia também. Foi feia também, graças a Deus, né? E outra coisa que eu vejo assim, a revolução, o Brasil nunca teve